Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades aqui pela nossa TV Unisantos, pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br e também em transmissão pela rádio Boa Nova FM da Praia Grande 96,3 MHz. Bom, muitas formas de transmitir o nosso programa que hoje está de volta ao estúdio depois de uma empreitada pela Mata Atlântica. Se você for aos últimos 2 programas, você vai perceber que de vez em quando a gente sai daqui do estúdio. Mas hoje, que a temperatura está mais amena, a gente resolveu retomar o ritmo normal das nossas produções e, para tal, eu tenho comigo aqui hoje a professora doutora Lourdes Conceição Martins. A professora Lourdes, que eu vou chamar de Lourdes porque já a conheço há algum tempo, vai discutir com a gente um pouco algo que, de certa forma, vem, acredito eu, na história dela, desde a defesa de doutorado dela, ou até do Desde o mestrado? mestrado. Desde o mestrado. E o que seria isso, Lourdes? Quando era mais nova, eu queria estudar a saúde sem ser médica. Então Sim. eu fui fazer estatística e eu estudo o efeito da Peraí. poluição. Eu vou ter que te interrompendo. Eu sabia disso, tinha até esquecido. Porque a professora Lourdes, embora vá falar com a gente sobre um tema ligado à saúde, ela tem uma formação na área de exatas, é isso? Exatas, matemática. Matemática. Eu queria, antes de a gente começar a entrar nessa história toda, saber onde é que a matemática virou saúde. Pois é, então. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer iniciação científica em estatística, porque por eu ser matemática, eu não gostava de fórmula, eu gostava da aplicação. E aí recebi um convite do professor Paulo Saldiva para trabalhar no laboratório de poluição em pesquisa relacionada a efeitos da poluição do ar na saúde humana. Muito interessante. E aí eu consegui linkar o que eu gostaria de fazer, que é estudar saúde sem ser médica, com a poluição do ar, utilizando meus modelos matemáticos e estatísticos que eu tinha aprendido. E aí eu fui como uma bolsista de treinamento técnico para o laboratório, Núcleo de Estudos em Epidemiologia Ambiental do Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP. E depois eu fiz o meu mestrado, onde eu avaliei o efeito da poluição do ar nas doenças respiratórias, avaliando o período com rodízio e sem rodízio. Naquela época ainda tinha um rodízio que era do dia inteiro. Esse naquela época faz... Era em 2000. 2000 não faz pouquinho tempo. Então, naquela época, o rodízio... Havia o rodízio do dia inteiro. E esse rodízio tinha o objetivo de melhorar a saúde. Então a gente avaliou períodos com rodízio e períodos sem rodízio. Defendi a tese, aí eu parti para o doutorado. Peraí, vamos falar disso aí, porque o tema é interessante. Então tá, então você estava sob a hipótese de que havia uma melhoria significativa a partir da instalação de um rodízio de dia todo. Isso. E foi comprovado isso? Foi. Diminuía as internações por doenças respiratórias no período do rodízio, esse rodízio que ficava o dia inteiro. E esse que está agora? Esse que a gente não está avaliando. Primeiro porque ele não tem o objetivo de melhorar a saúde. É mais a questão da apenas mobilidade, né? a mobilidade. E a segundo lugar, fica muito difícil para você ter a medição do poluente exatamente naquele período. Como é que você fazia essa parte do poluente lá atrás? Então, os dados, a gente trabalha com dados secundários. Os dados obtidos são obtidos junto à companhia Agência Ambiental do Estado de São Paulo, que antigamente era a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Ela nos fornece anualmente um CD com todas as informações de todas as estações. São informações horárias. Estações que ela tem distribuída pelo Estado de São Paulo? Pelo Estado de São Paulo. Ah, pelo Estado. Pelo Estado. Então tem as estações da Baixada Santista, do interior de São Paulo. Eles são dados horários que, após um cálculo, eles se transformam nas normas, por exemplo, material particulado é média de 24 horas, SO2 média de 24 horas. Tá, não eu vamos faço entrar os nesse cálculos. grau aí, senão vamos perder. O fato é que o rodízio tinha uma função lá atrás, pelo menos, também de melhorar a condição Da saúde. Hoje você não tem esse dado para avaliar, está tudo certo. Mas nós sabemos muito bem também que as condições meteorológicas interferem demais na saúde das pessoas, é isso? Isso. E o teu doutorado foi nessa mesma linha, não? No meu doutorado foi poluição do ar e doenças cardiovasculares. Então, a partir desse momento, eu comecei a estudar as doenças cardiovasculares e avaliar se
havia diferença entre homens e mulheres. Será que mulher sofre mais com a poluição ou o homem sofre mais com a poluição com relação às doenças cardiovasculares? Eu tenho vontade de achar que o homem sofre mais. Algumas doenças, o homem tem um risco maior, em outros desfechos das doenças cardiovasculares, a mulher tem um maior risco. Isso depende muito do fator genético. Sim, tá. Por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, o risco é maior em homens do que em mulheres. Doenças isquêmicas, o risco é maior em mulheres do que em homens. Tá. A Mas chance de qualquer de forma, adoecer a poluição afeta. afeta tanto homens quanto mulheres. E eu fui no congresso da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental, que foi realizado ano passado aqui na USP, na Faculdade de Medicina, e onde a gente viu vários estudos, né, principalmente na China, que está tão preocupada com os efeitos dos poluentes na saúde, mas poucos estudos com essa divisão de gênero, de sexo, desculpa. Então, o nosso trabalho vai muito contribuir, que nem o professor Schwartz falou, que ele é de Harvard, ele vai muito contribuir para que a gente chegue num aspecto clínico da doença, do efeito da poluição na doença em homens e mulheres. Tá. Eu tenho uma dúvida que é totalmente leiga, não sei se nem vai dar tempo de falar agora. Mas assim, num primeiro momento, a comprovação do problema, tanto em homens quanto em mulheres, já não é um caminho, meio caminho andado? Já é, no total, né? Uhum. Mas nós queremos conhecer outras faixas etárias, porque as primeiras faixas etárias eram crianças e idosos. Tá. Crianças porque não tem o seu sistema imunológico totalmente formado, e os idosos porque já tem um desgaste no seu sistema imunológico. E a gente quer estudar outras faixas etárias, as faixas dos trabalhadores. Então, os nossos trabalhos, a gente estuda de 30 a 45, de 45 a 60 anos, que é essa faixa E quando intermediária. você pega trabalhadores, mas aí um trabalhador numa usina siderúrgica tem um impacto, um outro que trabalha no céu aberto, sei lá, na rua, tem um. Mas nós trabalhamos com o município de São Paulo, predominantemente a poluição é veicular. Tá. Bom, e nós temos também pesquisa para falar da região aqui, não temos? Temos. Mas não vamos falar agora, não. Eu vou cortar aqui, porque agora que vocês entenderam o que ela vai falar, eu preciso fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre Santos e a região da Baixada. Até já.